Olá pessoal, professor Gustavo aqui. No último vídeo a gente falou um pouquinho sobre as modalidades de pós-graduação e hoje eu quero dar algumas dicas sobre processos seletivos para especialização, mestrado e doutorado. Então a primeira coisa é você escolher o programa, né? E aí cada programa, em cada universidade, ele vai ter uma personalidade, características diferentes e você vê aquela que mais te atrai. Você pode fazer diretamente na área que você estudou, por exemplo, eu fiz uma licenciatura em Geografia, depois eu fiz tanto o mestrado quanto o doutorado em programas de pós-graduação em Geografia. Mas não necessariamente, tem gente que vai migrar para áreas como ciências sociais, políticas públicas, por aí vai. Gustavo, e políticas públicas? Porque você tem os programas ali que são diretamente ligados a um curso, por exemplo, graduação em História, programa de pós-graduação em História, engenharia, pós-graduação em engenharia, por aí vai. Mas você também tem os programas multidisciplinares. Um programa em políticas públicas, por exemplo, pode juntar gente de arquitetura, de geografia, de história, de ciências sociais. E é uma troca muito interessante, são programas bem legais. Eu vou deixar alguns links de programas que eu conheci ao longo da vida aqui na descrição. Escolheu o seu programa, você vai esperar sair um edital. O edital ele vai falar das vagas e de como funciona todo o processo seletivo. Os processos seletivos que eu fiz, eles todos começavam com uma prova. Essa prova ela tem uma bibliografia. Eles vão citar ali uma série de livros e artigos que você deve ler antes de fazer a prova. No meu caso, eu não tive tempo de ler a bibliografia inteira em nenhum deles. Então eu vi que tinha alguns livros que eu tinha lido durante a graduação ou durante o mestrado, e artigos também, e outros que não. Então você quanto mais você puder ler, se puder ler tudo, você vai fazer uma prova muito melhor. Se não, você faz um planejamento de estudos, lê o que der, e o resto você vai baixando umas resenhas, uns artigos daquele mesmo autor, para você ficar por dentro e não chegar completamente desavisado na prova. Mas quanto mais você puder ler, melhor. A dica para a prova é a seguinte: muita gente comete isso muito quando vai fazer a prova do mestrado, por exemplo, que é não fazer referências. Às vezes você responde aquela pergunta de uma forma super correta, mas você não falou de onde você está tirando aquela ideia. Então é muito importante você falar assim, concordamos com fulano de tal. Para isso, fulano e beltrano no livro tal, no artigo tal, ambos falam sobre isso. Ou, enquanto fulano apresenta essa solução, ciclano apresenta essa outra. Então é bem legal você fazer essas referências. Eu mesmo, quando eu fui me preparar, eu comprei várias fichinhas de papel. E aí eu ia escrevendo algumas citações. Eu fiz um bolinho e eu ia, quando eu tinha assim, tá na fila do banco, tá fazendo alguma coisa. Eu ia ali tentando memorizar algumas citações que eu poderia usar com mais facilidade, tá? E é bom você também até praticar. Às vezes você conhece alguém que fez aquela prova no ano anterior. A mudança nem sempre é tanta, então você pode até treinando escrever um pouco sobre aquele assunto ali no improviso. Você vai ter também uma prova de idioma, onde você vai poder escolher, geralmente em geografia você escolhe entre inglês, espanhol e francês. Se você tem alguma certificação internacional, Cambridge, IELTS, ou de espanhol, não lembro qual ou de francês, você pode simplesmente colocar aquela certificação e não fazer a prova. Mas geralmente quando você vai fazer a prova de idiomas, você escolhe a língua estrangeira no mestrado, no doutorado você tem que escolher uma segunda. Eu, por exemplo, para o mestrado eu fiz provas de espanhol, aí no doutorado eu não podia fazer espanhol de novo, aí eu tive que fazer inglês ou francês, eu escolhi inglês. Então como é que funciona? Geralmente você tem um texto aí de 4 a 8 parágrafos naquela língua que você escolheu e você vai responder perguntas em português. Então, não é um bicho de 7 cabeças, você não tem que ser o cara naquela língua estrangeira. Então, você pode ali fazer umas aulas instrumentais, né, para te facilitar aquela leitura. E, geralmente, você pode levar dicionário e consultar nos primeiros momentos da prova. E se você não passar, geralmente isso não é uma eliminação. Você vai ter, acho que, 1 ano para fazer essa prova de novo, tá? Então, não é um impedimento se você tem dificuldade com língua estrangeira a princípio. Mas pode acontecer que durante o mestrado, nas disciplinas, ou para você fazer a sua pesquisa, seja cobrado que você leia alguns textos em espanhol ou em inglês principalmente. Depois você tem uma análise de currículo. Você tem que fazer um currículo na plataforma Lattes. Eu vou deixar linkado aqui. Então, você vai no currículo na plataforma Lattes, vai ser basicamente onde você já estudou, onde você já trabalhou, se você já publicou algum artigo, capítulo de livro, por aí vai. E aí você tem que certificar tudo que está no Lattes. Então está escrito que você fez a graduação no lugar tal, você tem que ter o diploma e o histórico. Você está escrito que você já apresentou um trabalho no congresso X, você tem que ter isso tudo certificado. Então geralmente você tem que imprimir o seu Lattes, imprimir todos os certificados de tudo que está escrito no seu Lattes.
É uma parte chatíssima, mas que é importante, geralmente conta bastante pontos. E você tem que fazer um projeto. O projeto é o coração do processo seletivo. Então, para você fazer o projeto, você tem que ter um objeto, né? O que você quer estudar, o que você quer pesquisar durante aquela pós-graduação, durante a especialização, mestrado ou doutorado. Então, você tem um objeto e geralmente você é cobrado que você tenha uma questão ou um problema. Ou seja, que pergunta a minha pesquisa vai responder? Então, o objeto é o que você vai estudar e a sua questão, o seu problema é a pergunta que você vai responder com a sua pesquisa, que você pretende responder com a sua pesquisa. E aí, geralmente, nos editais, eles botam todos os itens que tem que constar no seu projeto. Geralmente, eles cobram um projeto entre 12 e 15 páginas. E aí você vai ter, por exemplo, você tem que falar sobre, descrever o assunto que você quer falar, o seu objeto, você tem que falar qual é a sua questão. E aí, geralmente, você vai ter que falar sobre a relevância. Por que é importante alguém estudar isso? Por que é importante eu ocupar uma vaga dentro desse programa de pós-graduação para estudar isso, né? Você vai falar também, além da relevância, você tem que apontar uma justificativa, né? Ou seja, isso é relevante, isso é importante por causa de A, B e C. E a justificativa para eu estudar isso é porque isso é uma questão, assim, se justifica que a universidade, o instituto faça esse investimento em mim por causa de A, B, C, D. Porque estudar isso vai trazer essa contribuição para a pesquisa. Então, a relevância geralmente é a relevância do assunto, da sua pergunta, e a justificativa é você mostrando a contrapartida que o seu trabalho vai dar para a sociedade. Tá? Você precisa indicar um método, ou seja, meu método vai ser fazer uma revisão de leituras, vai ser levantar dados na base A, B e C, vai ser fazer um trabalho de campo até o lugar tal para fazer relatos, fazer fotografias, vai ser fazer entrevistas. Então, você tem que ter já uma ideia de método. Quando você entrar, isso tudo vai mudar, vai ser transformado, vai ser reformulado, mas você tem que ter uma ideia inicial. E um marco teórico, ou seja, o que você vai ler a respeito, a partir das ideias de quem você vai trabalhar. Então, isso tudo vai entrar na sua bibliografia no final. Você geralmente vai descrever um pouco do seu marco teórico. Os autores A, B e C vão contribuir para o que eu tenho para fazer, para, sim, você mostrar que você não está saindo do zero, né? Então, tem os autores A, B e C, que tem as ideias A, B e C, e isso vai entrar também na sua bibliografia, certo? E também alguns cobram um cronograma. Eu vou deixar o meu cronograma que eu botei nos programas que eu submeti, vou deixar eles aqui embaixo. Então, no período tal eu vou cursar disciplinas, no período tal eu vou fazer um trabalho de campo, no período tal eu vou reler bibliografia, no período tal eu vou fazer uma ideia de tempo, tá? E depois vem a entrevista, tá? Na entrevista, você vai responder alguns assuntos delicados e, assim, é um momento onde você pode acabar botando tudo a perder. Já aconteceu comigo, por exemplo. Então, uma das primeiras questões, eles querem saber se você vai conseguir fazer isso até o final. Então, por exemplo, você trabalha? Então, o seu trabalho é compatível com os horários do programa, cumprir disciplinas, escrever? Eles querem ter essa certeza de que você não vai desistir no meio. Então, você tem que ter isso, você tem que ter como explicar, olha, eu trabalho nos horários A, B e C, ou então, não, eu vou ter como me dedicar só ao programa. Então, isso é bastante importante, né? Eles podem fazer perguntas sobre o seu projeto, então o seu projeto tem que estar na ponta da língua, você tem que estar pronto para tirar dúvidas, né? E por aí vai. A questão da bolsa, né? Em alguns programas eles oferecem mais bolsas, em outros oferecem menos bolsas. E podem perguntar, você faria sem bolsa? E aí você tem que ser honesto. Olha, eu só faria se tivesse bolsa. Por quê? Não adianta você entrar e depois sair. Aí você se queima, uma coisa horrorosa. Então, não, eu faria sem bolsa, porque eu trabalho, eu tenho como me manter. E aí cada um tem a sua vida e vai explicar isso. E aí tem uma questão também bem central, que é da orientação. É importante você ter uma ideia de quem você quer que oriente a sua pesquisa. Então é interessante você entrar no site do programa, você ver os professores, o que eles estão pesquisando, no currículo Lattes deles tem isso, o que eles têm pesquisado. E aí é interessante, poxa, fulano pesquisa algo parecido com o que eu quero pesquisar. Você não vai pesquisar exatamente a mesma coisa. Mas, por exemplo, você quer estudar um determinado tema e fulano estuda um tema afim, ou quando você foi montar seu projeto, você acabou lendo uns artigos daquele professor. Então, você já tem uma ideia, porque é muito importante. Porque durante a orientação, é muito importante que você tenha alguém que possa contribuir.
O seu orientador ele vai te indicar leituras, ele vai trabalhar com você no seu método, ele vai trabalhar com você na sua pesquisa. Então é importante que você tenha alguém que tenha o domínio daquilo que você quer estudar e que tenha interesse naquilo que você quer estudar. Porque senão você vai acabar fazendo uma coisa meio sozinho. E isso é ruim. Porque se você está num programa de pós-graduação, o legal é que você possa contar com alguém que tem tipo, 10 anos pesquisando aquilo, alguém que vai contribuir com a sua pesquisa. Senão você pesquisa sozinho, né? Então é interessante que de repente você mande até um e-mail para aquele professor falando assim, professor, professor, eu estou com interesse em pesquisar tal coisa, tal coisa, tal coisa, eu já percebi que o senhor pesquisa A, B e C, eu gostaria de saber se o senhor teria interesse, de repente, em orientar alguém. Isso não é uma trapaça, você não está ganhando vantagem durante o programa, você está sabendo se, caso você passe no programa, como aquele professor tem a contribuir com você. Porque às vezes pode acontecer de você ter pensado num determinado professor e o professor fala assim, olha, eu até pesquiso isso, mas para isso que você me falou, fulano de tal seria mais indicado. E aí você toma uma decisão acertada, né? E numa entrevista também, é bom você demonstrar uma certa flexibilidade. Porque às vezes um determinado professor até gostou do seu projeto, mas ele viu um caminho onde ele pode te ajudar mais. Então, se você chega ali, não, eu só vou estudar se for isso e sim do meu jeito, isso pode te prejudicar. Então, é bom, obviamente, você também não vai entrar, por exemplo, querendo estudar algo em geografia urbana e sair de lá fazendo um mestrado voltado para geoprocessamento, né? Ou um mestrado voltado para climatologia. Né? Mas, assim, é interessante você demonstrar, dentro do que você está estudando, uma certa flexibilidade. Né? Por exemplo, eu entrei no doutorado querendo estudar relações entre Brasil e África. O meu projeto inicial era estudar relações de cooperação em agricultura entre Brasil e África. A princípio, a minha pesquisa está caminhando para uma coisa diferente, mas eu ainda estou falando sobre relação entre Brasil e África. Só que na territorialização de igrejas brasileiras em território africano. Então, assim, houve uma flexibilização, mas é ali onde eu sei que o programa pode me ajudar muito, onde eu posso crescer muito. Se eu fosse falar de cooperação em agricultura, provavelmente seria um processo mais solitário e mais pobre. Tá? Então, gente, pessoal, basicamente isso que eu tenho para contribuir. Perguntas, estamos aí para isso. Um abraço, bons estudos.